Meus irmãos, hoje é o dia de educação teológica para nós batistas, no nosso calendário anual. Hoje é dia da educação teológica. Eu fui privilegiado por Deus, porque Deus me chamou para a sua obra. Deus me deu a oportunidade de estudar num seminário Teológico Batista Ana Ollermann, e lá estudou Cidinha também. Alguns que estão aqui no Mato Grosso estudaram lá. Na nossa época era uma verdadeira casa de profetas. Estamos ainda com os dias em que a irmã Ana Ollermann, missionária Ana Ollermann, era viva, esteve conosco algumas vezes, embora já estivesse aposentada, morando nos Estados Unidos, e foi uma bênção. Eu não sei por que Deus me chamou, até hoje eu fico pensando. Eu achava que eu seria o último a Deus chamar. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus desígnios. É importante entender que a educação teológica é necessária. E toda a formação e treinamento que nós temos no programa da igreja, no trabalho da igreja, no ministério da igreja. Foi Jesus quem ordenou isso. Mateus capítulo 28, quando no final, no último versículo, diz: ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até o fim. Então é a ordem de Jesus. E como este é um dos nossos princípios batistas, tenho estudado com os irmãos alguns princípios batistas, já faltam alguns outros. Já estudamos sobre o senhorio de Cristo, as Escrituras, o Espírito Santo, também o princípio da cooperação. Hoje vamos ver esse princípio da educação cristã, ensino e treinamento. Lendo 2 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo deixa aqui a orientação, o princípio, que norteia a educação cristã, a educação teológica de novas gerações. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Mas vou ler também o versículo 1, lendo aqui na Almeida, século 21. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Repetindo o verso 2, o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Teologia, você deve ter ouvido já o que significa teologia. Vem do grego, theo, Deus, e logia, estudo. Então daí nós temos o estudo a respeito de Deus. É claro que sempre é uma coisa humana, uma tentativa nossa de compreender o Criador, o Senhor, o ser eterno, e que com todos os seus atributos, toda a sua majestade, da sua natureza, com todos os seus princípios divinos, e a sua relação conosco, e com esse universo maravilhoso criado, nós sempre estamos aquém de entender quem é Deus. Nunca conseguiremos, por mais revelação que temos, a Bíblia Sagrada, dizer quem é Deus. Nós nunca chegaremos a essa capacidade. Somente quando entrarmos na glória, estivermos na presença de Deus, nós teremos uma compreensão perfeita a respeito de Deus. Mas estamos aqui estudando. Por isso, teologia, entender a educação que Deus nos revelou a si mesmo, de si mesmo e dos seus propósitos para este mundo criado e a todos nós, criaturas. Daí chamamos também de teologia cristã. Conhecer todos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Entender o hebraico,
quando no primeiro versículo da Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, bara Elohim, vet hashamai, vet haaretz. Se eu não tivesse feito seminário, eu não saberia hebraico, pelo menos um versículo da Bíblia. É hebraico. Como é que nós vamos entender Deus? Se nós entendemos um pouco do hebraico, dá para entender muito melhor, porque na língua original, a expressão de Deus é muito mais alta, elevada, cheia de significado e sentido. Nós temos para a nossa língua portuguesa uma tradução de tudo que Deus falou de si mesmo em hebraico, ao seu povo, desde Adão e Eva, até Malaquias, o último livro do Velho Testamento, ou João capítulo 1, versículo 1, que é paralelo com Gênesis capítulo 1, Ren arque, ren hologos, pros teos, ren hologos, que significa, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. É muito bonito estudar a respeito de Deus, a partir da revelação que Deus fez de si mesmo. Jesus é o verbo que estava com Deus, no princípio da criação. E João vai dizer nesses primeiros versículos do capítulo 1, que tudo o que foi feito por meio dele e para a glória dele. Portanto, o ensino e treinamento, diz o nosso princípio batista, significa que ensino e treinamento são básicos na comissão de Cristo para os seus seguidores. Então, essa comissão que Jesus nos deixou e foi escrita por Mateus capítulo 28, 19 e 20, portanto, vamos dizer juntos, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar ou obedecer todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. E na versão Almeida século 21, eu achei que está muito melhor em português. Diz o verso 20, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eis que eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então isso constitui ensino e treinamento. É um imperativo divino. Deus nos dá essa ordenança. E isso é para a natureza da fé, para a experiência do cristão. E isso faz com que haja desenvolvimento das nossas atitudes cristãs. Também a demonstração das virtudes cristãs em nós, através de nós, quando nós aprendemos mais a respeito de Deus e praticamos as suas palavras. Também passamos a experimentar o gozo, o privilégio que um cristão, somente o cristão pode experimentar ao cumprir as suas responsabilidades cristãs e ter a realização da certeza cristã. Então, isso deve começar, diz nosso princípio batista, com o nascimento do homem. Ontem estávamos fazendo o culto de bebê, né, da Esther, que está chegando. Estamos aguardando mais uma cordeirinha aqui no rebanho de Deus. E o princípio batista diz, desde o seu nascimento. Nós temos essa preocupação para que, através de toda a sua vida, a criança esteja bem educada e treinada para exercer no futuro as suas funções no lar, na igreja, funções ordenadas por Deus. Isso constitui todo o caminho da maturidade cristã. Nosso trabalho como batista é um trabalho muito bonito nessa área de instrução, treinamento e educação. Nosso currículo da Escola Bíblica Dominical, o aluno que é fiel e pontual à Escola Bíblica Dominical, ele completa de ciclo em ciclo, alguém me ajuda aqui, 8 anos, de 8 em 8 anos, ele completa todo o currículo da Bíblia. Quando se segue trimestre após trimestre, ele faz o estudo bíblico completo de toda a Bíblia. Imagina uma criança que cresce na escola bíblica dominical, durante toda a sua vida, chega à fase adulta, a maturidade cristã, ele alcança isso.
Então, isso antecipadamente leva a vislumbrar o discipulado cristão, o testemunho vital do cristão neste mundo tão corrompido e tenebroso. E essa, então, é a tarefa educacional da igreja. E é o centro da missão da igreja, é o centro da sua preocupação, do seu programa. E a prova do ministério do ensino e treinamento está no caráter semelhante ao de Cristo, como cada cristão vai cada dia sendo aperfeiçoado e parecendo mais com o Senhor Jesus Cristo, com a capacidade de enfrentar e resolver eficientemente os problemas, ajudar o mundo a enfrentar os problemas sociais, os problemas morais e espirituais que sempre estão diante de nós. São muitas vezes gigantes diante de nós. Muitas vezes são algumas coisas que vislumbram algo até impossível para a nossa fé. Mas podemos vislumbrar que é possível sim resolver eficientemente, porque recebemos a instrução da palavra de Deus. Assim como Davi venceu o gigante, com uma funda e uma pedra. Devemos treinar os indivíduos a fim de que possam conhecer a verdade que os liberta, experimentar o amor que os transforma em servos da humanidade e alcançar a fé que lhes concede a esperança no reino de Deus, a natureza da fé e experiência cristãs e a natureza e necessidades das pessoas fazem do ensino e treinamento um imperativo. Não podemos parar. A escola dominical continua. As nossas escolas de treinamento, união feminina, união de homens, que na igreja, mulher cristã em missões, homem batista, os jovens, os mensageiros do rei, os embaixadores. Ontem o irmão Nildo estava com um grupo aqui da nossa associação, finalizando um curso de treinamento para trabalhar com meninos, através da organização chamada Embaixadores do Rei, lá em Cuiabá. Então todo esse trabalho, esse programa de preparação, treinamento, faz parte de teologia. Tem gente que fala que não gosta de teologia. Eu não entendo essas pessoas. Como dizia o pastor saudoso Exaltino Coelho Gomes. Que Jesus é esse que se a pessoa não gosta de teologia? Que fé é essa que a pessoa terá se ela não gosta de teologia? Porque teologia é estudar a Deus, aquilo que Ele nos revelou, aquilo que Ele nos deu como imperativo, para que nós possamos viver neste mundo e ajudar pessoas a enfrentar também os seus problemas e encontrar vitória em todos os seus dilemas. Então a educação cristã, ela é necessária, diz o nosso princípio batista. A fé e a razão aliam-se no conhecimento verdadeiro. A fé genuína procura compreensão e expressão inteligente. Qual o texto da Bíblia que nos lembra isso? Sobre racionalidade no culto. Quem lembra? Qual? Romanos? É isso mesmo, Romanos 12, 1 e 2. Quando a palavra de Deus diz: irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente. O culto batista é um culto inteligente. O culto de uma igreja cristã é um culto inteligente. Não é fé sem razão, é fé aliada à razão. A compreensão e entendimento. Tanto que no versículo 2, o apóstolo Paulo fala que nós passamos por uma renovação da nossa mente, para não nos amoldarmos, para não nos conformarmos com este mundo tenebroso. Nós estamos em uma constante renovação de nossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é teologia. Quando nós lemos o Novo Testamento, tradução em português, sã doutrina, deveria ser traduzido teologia. É teologia que está lá no grego. A sã doutrina, a boa palavra, é a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus. E nós precisamos viver isso, nós precisamos experimentar isso. As nossas escolas cristãs, que são nossos seminários teológicos, a Casa de Educação Teológica da União Feminina Missionária, são centros hoje voltados para missão, treinamento de líderes e nossos seminários teológicos estaduais, como o que eu estudei, e enfim, todas essas instituições, institutos que nós temos para treinar
que chega até a igreja, a escola bíblica dominical e os treinamentos que nós temos dentro da igreja através das suas organizações, conservam a fé e a razão em um ponto de equilíbrio. Às vezes algumas pessoas já ouvi vindo para a nossa igreja falando assim: aqui eu encontro, aqui eu estou entendendo, o que eu estava buscando está aqui. Porque algumas igrejas focam somente em fé, emoção, e não dão subsídio para a razão. E muitos desses que crescem numa igreja assim, infelizmente, por falta de razão, de compreensão, de entendimento, são muito mais facilmente pervertidos na faculdade ou no colégio por professores ateus, com seus argumentos falhos, mas convincentes no sentido de argumentação racional, e apostam-se da fé. Mas um bom aluno da escola bíblica dominical, um bom embaixador do rei, uma boa mensageira do rei, alguém que passou por escolas de treinamento na igreja, dificilmente vai perder a sua fé, mesmo estando sozinho, lá numa classe de universidade, onde todos são ateus, e usam somente a razão humana, e serão como aquele Nicolas Ferreira, que brilhantemente discursou na ONU essa semana, está dando um show de discurso, a defesa da vida, contra o aborto e etc, e coisas assim, e ele fala que ele era sozinho na classe universitária defendendo Deus. Um jovem de coragem, um jovem de fibra, um jovem que sabia em quem acreditava, e de um Deus que é vivo e verdadeiro, e ele já chegou a discursar na ONU, representando a juventude do Brasil. Alguém assim vai despontar no mundo como um profeta, porque ele está defendendo a verdade, e a verdade faz florescer e frutificar. Isso é equilíbrio entre fé e razão. Assim, nossas igrejas têm caminhado ao longo dos séculos, e têm proporcionado um tipo de distinção de educação. Uma educação que zela pelo espírito cristão, pela perspectiva cristã, pela dedicação e aplicação dos valores cristãos. Nossas escolas cristãs têm a responsabilidade de treinar e inspirar homens e mulheres, jovens, que no futuro irão brilhar em grande liderança, eficiente, vocacional, muitas vezes estarão em cargos de vocação, ou mesmo numa situação leiga, mas estarão lá representando o reino de Deus na terra, como verdadeiros embaixadores, verdadeiras mensageiras do rei. A igreja tem essa responsabilidade de sustentar, portanto, com as suas orações, as nossas instituições, as nossas escolas, para que aqueles que estão à frente, os seus líderes, estejam ali de fato, mantendo fé e razão em equilíbrio. Infelizmente, eu já vi professores ateus infiltrados em nossos seminários, desvirtuando toda a fé cristã, levando jovens vocacionados até apostatar da fé. Aqui na nossa cidade, um jovem antigamente foi para o Seminário do Sul, e até onde eu sei, ele até hoje é um ateu, e ele era um crente batista em nossas igrejas. Então, encontra-se, às vezes, no seminário, homens pervertidos, como disse Paulo, lobos vestidos de cordeiro, que irão desviar do rebanho. Então, orem pelos professores, orem pelas nossas instituições teológicas, para que tenham homens de Deus na liderança, para que professores sejam fervorosos, tenham equilíbrio entre fé e razão, e nenhum deles venha ser escândalo para perverter e desviar alguém do caminho do Senhor. E disse Jesus: ai daquele que escandalizar um desses meus pequeninos que creem em mim. Então, com equilíbrio, com senso profundo de responsabilidade pessoal para com Deus, para com a verdade, para com a denominação, para com as pessoas a quem serve. Orem por esses professores, orem por esses líderes que estão em nossas instituições. A educação cristã emerge da relação da fé e da razão, e exige excelência, diz nosso princípio batista. Exige excelência e liberdade acadêmicas, que são tanto reais quanto responsáveis. Isto é um pouquinho dos nossos princípios batistas em relação à educação cristã, o ensino teológico. Deixa eu falar um pouquinho o que a Bíblia diz sobre
essa importância da educação teológica. Desde o Velho Testamento, desde Adão e Eva, que tiveram de Deus instrução inicial. E a gente vê essa instrução sendo praticada por um filho que é obediente e outro filho rebelde. E vocês conhecem a história, e Abel oferece o culto que é agradável a Deus, o culto, ele sabia como aproximar de Deus, porque ele aprendeu com seu pai Adão e Eva, e a sua mãe Eva. Mas Caim quis fazer diferente. Desde o começo, tem aquele que quer fazer diferente. Tem aquele que quer fazer do seu jeito o culto. E ele fica com ciúmes de quem faz da maneira certa. E ele persegue aquele que está cultuando a Deus do modo que agrada a Deus. Porque o coração dele é mau. Ele quer fazer as coisas do seu jeito. Então, desde o princípio, nós precisamos de teologia. Desde Caim e Abel. E Abel ficou como exemplo: faça a coisa certa. Não importa o que acontecer. Seja fiel até a morte. Passamos por Melquisedeque, pulando vários capítulos. Lá no capítulo 14 de Gênesis, nós temos Melquisedeque, representa todo o conhecimento que se tinha de Deus na época de Abraão. E houve aquela guerra entre os 4 reis contra 5, em Gênesis capítulo 14, e Ló foi levado como prisioneiro daquela guerra, com todos os seus pertences, e então Abraão se uniu com os seus aliados e foram em busca daqueles reis que levaram Ló e aqueles pertences, e eles venceram, porque eles pertenciam ao Deus do céu, o Deus Altíssimo. Eles tinham a fé em Deus. E eles tinham a confiança de que o Altíssimo, e diz assim o verso 18, Deus Altíssimo é poderoso para livrar e para dar salvação. E assim, o verso 18 diz que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Como uma ceia, preparou o ambiente e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Esse era o conhecimento da época. Ele representava todo o conhecimento da teologia. E diz o verso 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Eles não tinham a Bíblia, mas eles tinham conhecimento de Deus. Eles sabiam como buscar a Deus, como agradar a Deus, como invocar a Deus, como receber a bênção de Deus, a vitória sobre inimigos mais poderosos, e voltar com triunfo e com paz. E o verso 20 diz: Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, deu a Melquisedeque. É um culto completo. Houve adoração ao Deus Altíssimo, houve exaltação de quem Ele é, o Criador, o sustentador de todo esse universo, e foi abençoado, e ele entregou os dízimos como forma de adoração ao Senhor. Depois nós vemos Jacó. Jacó, lá no capítulo 28 de Gênesis, ele está fugindo do seu irmão que quer matá-lo. Mais uma vez a intriga entre irmãos, falta de teologia na casa. Faltou um pouco de teologia ali, né? Houve sabotagem ali, houve engano, né? E as coisas aconteceram, e agora ele está fugindo. Mesmo assim, Deus se revela a ele naquela noite, ele acorda e ele fala: aqui é a casa de Deus. Lembra, ele não tinha Bíblia? Moisés vai escrever esse livro muito tempo depois, lá depois do Egito, ou durante a peregrinação no deserto. Então ele já está falando: aqui é a casa de Deus. Ele sabia que ali tinha uma conexão com a casa de Deus. Aqui era a casa de Deus, ali havia uma escada e ali era a porta do céu. Então ele faz um voto a Deus naquela noite, naquela manhã. Ele fala: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar neste caminho que vou seguindo, se o Senhor me der pão para comer e roupas para vestir. Ele estava indo sem nada, ele estava fugitivo. Ele não sabe o que vai acontecer com ele, mas uma coisa ele sabe: ele teve um encontro com Deus. Ele diz: mas se o Senhor for comigo, ele diz, e eu voltar em paz à casa do meu pai, e o Senhor será o meu Deus. E aqui será a casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Eles não tinham dízimo, eles não tinham o mandamento do dízimo, eles não tinham a lei do dízimo, eles não tinham nada, mas sabiam que tinham uma adoração.
Sabiam que tinha um Deus no céu, e tinha uma forma de agradar esse Deus e demonstrar a sua gratidão, e assim como Abraão, assim Jacó também, eu darei o dízimo de tudo. Essa é a teologia. Sabiam que Deus é o Criador, Ele é o Senhor, Ele sustenta toda a criação, e Ele deve ser honrado. Depois Salomão vai escrever, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda, e será abençoado. Depois a gente vai lá para 1 Samuel, nós lemos que havia casa de profetas naquela época de Samuel, na época de Davi. Davi estava ajudando o rei, tocando harpa, capítulo 18, 1 Samuel, e Saul estava com a lança para matar Davi. Mas Davi sabia quem é o Deus. Davi estava lá para afugentar o espírito mau que estava atormentando Saul. E quando ele tocava a harpa, viu? Musicoterapia. Hoje tem uma disciplina, né? Musicaterapia. E Davi já tocava isso. Música de Deus, que acalmava o coração, expulsava o demônio, trazia paz ao ambiente. Davi era o doce cantor de Israel. O demônio não resistia, porque ele cantava teologia. Ele cantava o Deus do céu, o Deus grande, Deus poderoso. Depois daquela tentativa de Saul tentar matar, enfincar Davi com a sua lança na parede, ele fugiu. E ele foi para onde? O capítulo 19 diz que ele foi para a casa dos profetas. E passou a morar lá, na casa dos profetas. Havia casa dos profetas naquela época. Por isso que algumas vezes os seminários foram chamados, ou alguns se chamam ainda, casa de profetas. Um lugar onde se aprende mais a respeito de Deus, onde se pode conhecer mais a respeito de Deus, assim como Eliseu conheceu Deus através de Elias. Capítulo 2 e segundo livro do Reis, nós lemos toda essa influência que Elias causou sobre Eliseu. E Deus ia levar Elias para o céu, e Eliseu sabia que Deus ia levar, e cada caminhada ele disse, Elias para Eliseu, fica aqui. Ele falou, não, eu não te deixarei. E ia com ele, até que atravessou o Jordão, e ele fez um pedido, olha, antes de ir, eu quero que eu seja abençoado com porção dobrada do teu espírito. Naquele tempo o espírito vinha somente sobre o profeta, somente sobre o rei, somente sobre o sacerdote. E Eliseu havia aprendido sobre esse Deus maravilhoso que estava operando na vida de Elias, e ele queria ter aquela vida de ser um servo, um profeta de Deus, para levar o conhecimento de Deus às pessoas ao seu redor. E ele disse, olha, se me vires subindo, você vai ser atendido. Eu acho que Elias não estava querendo muito aquilo, né? Como? Você ser o dobro da minha capacidade, da minha porção. Eu lembro que no seminário, um dia o pastor Nelson Alves dos Santos fez isso com a gente. Nelson Alves dos Santos trabalhou aqui no Mato Grosso como evangelista, Alto Taquari. Ele começou o trabalho batista em Alto Taquari. E ele queria que viesse para Alto Taquari quando era seminarista, em muitos lugares assim. E ele e o pastor William Balanhou, que eram os dois mais espirituais do seminário, né? E um dia está lá o pastor Nelson Alves dos Santos fazendo um culto, era um culto que a gente sempre regularmente no seminário, entre as aulas de teologia. E terminou o culto, ele fez esse desafio. Eu quero que agora você se levante e se dirija a um dos pastores aqui e peça assim, como Eliseu pediu. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu não queria fazer aquilo, mas como todo mundo estava levantando, eu levantei e fui para o William Balanhou, que para mim era o William Balanhou, que é a minha inspiração. Cheguei para ele, falei com ele, ele ficou meio vermelho, acho que ele não gostava disso também. Mas eu fiz aquele pedido, né? Eliseu foi assim, ele queria mais, ele queria ser mais bênção na mão de Deus, ele queria conhecer mais a respeito de Deus, ele queria ser mais usado por Deus e levar essa bênção de Deus às pessoas ao seu redor. E ele foi atendido. Voltando, quando a carruagem leva Eliseu, a carruagem de fogo, leva ele para as mansões celestiais, somente 2 no Velho Testamento não experimentaram a morte, né? Quem foram eles? Enoque e Elias. Eles foram arrebatados, não experimentaram a morte. Eles tinham um conhecimento de Deus tão grande, tão maravilhoso, que eles nem experimentaram a morte, mostrando que tinha solução para o homem antes de pecar. Mesmo que a terra enchesse, se enchesse, Deus ia transportando.
Não precisa passar pela morte. A morte é um acidente de percurso porque o homem desobedeceu. Então nós precisamos conhecer Deus. Elias conhecia muito a Deus, ele viveu experiências com Deus maravilhosas, ele não passou pela morte. E então em seguida, Eliseu mostra que ele realmente tinha aquela porção do Espírito, aquele conhecimento de Deus. Ele ajuda com o milagre da viúva, lá em 2 Reis capítulo 4, ela era viúva de um profeta. Naquela casa de profetas, morreu um profeta, e a viúva lá não tinha como pagar a dívida, e o credor veio e queria levar os filhos como escravos. Coitada, ficou viúva, e agora ia perder os filhos. E ela correu para Eliseu e disse o que estava acontecendo. Irmãos, às vezes isso acontece. Pastor morre, a família fica desamparada. Infelizmente, até hoje, por mais que a gente fale aos jovens pastores, pague a previdência, faça previdência, seja previdente. Alguns passam a vida e não fazem isso. E às vezes um acidente, a pessoa morre e não deixa a família coberta. Mas Deus providenciou para aquela viúva do profeta o recurso, que foi multiplicação do que ela tinha em casa, a vasilha de azeite. Pagou a dívida e com o resto viveu com os seus filhos. Ou aquele milagre do machado que flutuou, Eliseu mostrando mais uma vez o conhecimento de Deus. Para Deus tudo é possível. E eles foram construir uma casa maior, a casa de profeta estava num lugar pequeno, dá-se a entender que mais profetas foram para lá, mais alunos foram para lá, e o espaço estava apertado. Então eles desceram até o Jordão, e um dos alunos estava com um machado, e o machado era emprestado. E o machado, ao bater no tronco para cortar, ele caiu aonde? Na água. E era um lugar fundo, porque não tinha como ver o machado e tirar o machado. E então ele corre para Eliseu e conta a situação. Eliseu pergunta, aonde foi? E mostra o lugar. Eliseu corta um pedaço de pau, joga ali e você acredita nisso? Você acredita nisso? Isso é teologia. Isso é teologia. Entender Deus, entender como Deus opera, entender como Deus tem propósitos, como Ele mostra coisas maravilhosas, incríveis. Ele é o Criador do ferro e da água. Ele pode mudar a substância, Ele pode mudar o peso, Ele pode mudar a lei da gravidade, Ele pode mudar todas as coisas, Ele pode fazer tudo. Isso é teologia. Entender cada detalhe da Escritura, entender cada detalhe da revelação. Se você não entende, você está cego. Se você não entende, você está surdo. Se você não entende, você não tem razão. Você precisa pedir, Senhor, dá-me razão. Senhor, dá-me olhos para ver. Dá-me ouvidos para ouvir. Dá-me mente para compreender. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero saber do Senhor. Eu quero conhecer a vontade do Senhor. Eu quero viver a vontade do Senhor. Aí vamos para o Novo Testamento. Os discípulos de Cristo estavam mergulhados, imersos em teologia. Atos capítulo 3, versículo 25, naquela pregação, apóstolo Pedro diz, vós sois os filhos dos profetas. Os discípulos são os filhos dos profetas. E da aliança que Deus fez com os pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O Novo Testamento direciona a teologia para missões. Aquilo que o povo de Israel deixou de fazer ao longo de todos esses 2000 anos, Deus agora direciona através dos discípulos de Cristo, missões. Então, é o que Jesus disse na comissão. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas. Essa é a parte mais difícil. Ensinar a obedecer. Levar alguém a ser um discípulo de Jesus, a levantar a mão, eu aceito Jesus, eu quero a salvação. É a parte mais fácil. A gente fala sobre o inferno, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E a pessoa às vezes fica com medo. Eu, quando criança, aceitei Jesus muitas vezes só com medo do inferno. Né? Às vezes fala as historinhas para as crianças, fala sobre o céu, sobre o inferno, todo mundo quer ir para o céu. Mas precisamos ensinar a obedecer. Ensinar a observar, a guardar no coração a palavra de Deus. Para praticar, para viver a palavra de Deus no dia a dia. E essa é a parte importante da teologia.
essa parte importante que a igreja se preocupa, para fazer discípulos, não admiradores do evangelho, como estudamos na escola bíblica dominical hoje, mas fazer discípulos de Jesus, que realmente seguem os passos de Jesus. É isso que Paulo está dizendo no texto que li inicialmente, 2 Timóteo 2:2. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis. Tem que escolher os homens que você vai ensinar. Não vai ensinar para pessoas infiéis. É perder tempo. Quando eu estava diretor do seminário, eu tinha uma grande preocupação. No momento eu ficava alegre quando vinha aquela classe, tinha vezes que o ano iniciava com dezenas de jovens ali para ser seminarista, para servir ao Senhor na obra vocacional. Mas depois ia passando o tempo e eu olhando assim, meu Deus, isso aí não sei não. E alguns de fato não tinham sido vocacionados, não eram vocacionados, estavam lá por outra razão. E alguns chegaram nas igrejas, fizeram coisas grandes, de danos, de escândalos, e eles não eram fiéis. Então é preciso transmitir o ensino para homens fiéis, pessoas fiéis. É assim que funciona desde Abel, Melquisedeque, Jacó, os profetas, os discípulos. Paulo está dizendo, transmite a homens fiéis. Não só fiéis, aptos para ensinar. Há muitas pessoas que são fiéis, mas não têm aptidão para ensinar. Às vezes eu vejo um aluno sofrendo na faculdade. Tem aqueles doutores que têm tanto conhecimento, que são bons para passar no concurso. Eles passam no concurso, mas na hora de ensinar é uma negação. Eles não têm aptidão para ensinar. Aí eles mandam o aluno fazer suas pesquisas, eles fazem aquelas provas difíceis e vai reprovando. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que reprovou muito tempo aquela disciplina, porque aquele professor é péssimo, ele não tem aptidão para ensinar. Uma coisa é você saber, ter conhecimento para passar numa prova. Outra coisa é você ter aptidão, habilidade, capacidade para ensinar outra pessoa. Então a educação teológica, a educação cristã, ela é feita por pessoas fiéis que são aptas a passar esse conhecimento para as outras pessoas. Isso está acontecendo na nossa escola bíblica dominical, são os nossos professores, nossas organizações que estão acontecendo na igreja, com as mensageiras, com os embaixadores, com os homens, com as mulheres. E assim, as nossas igrejas, meus irmãos, têm sido conservadas, preservadas da heresia, do desvio, do erro, porque pessoas fiéis e aptas estão ensinando outros, desde o apóstolo Paulo, desde 2 Timóteo 2:2, de geração em geração, e chegou até você e a mim. Lembra quem levou você a Jesus Cristo? Aquela pessoa é uma pessoa que vem nessa sequência ininterrupta de pessoas fiéis e aptas, que ensinaram a palavra de Deus, estão transmitindo a outras pessoas na sua geração, que irão fazer isso com a próxima geração. Isso é educação teológica, isso é educação cristã. Vamos conservar, vamos guardar, vamos observar tudo isso em nosso coração. Conservar é uma coisa muito boa. Eu fico feliz, não orgulhoso, quando alguém me fala de que eu sou um conservador ou sou um tradicional, que é a mesma coisa. Ser tradicional é ser conservador, conservador é ser tradicional. Porque eu vejo na Bíblia muito disso. Em todo lugar eu vejo isso. Em 1 Crônicas, capítulo 28, capítulo 29, versículo 18, Davi está falando, Deus de Abraão, Isaac e Israel, nossos pais, conserva isso para sempre. Ele está falando de teologia pura. Os hinos que nós cantamos hoje foram teologia pura. Eu estava observando a letra. Foi um momento tão elevado, tão inspirativo. Parabéns, Caleb cantou aqui primeira vez, cantor, né? Parabéns, irmã Nádia voltou a cantar, né? E nós cantamos teologia. Não sei se você prestou atenção, falando sobre a grandiosidade do nosso Deus e do poder de Deus e como Deus opera em nossas vidas. Isso é que Davi está falando, conserva isto para sempre. Ou Isaías, capítulo 26, versículo 3, quando Isaías faz aquela oração
tu conservarás em perfeita paz aquele que tem o seu propósito firme em ti. É uma conservação que só Deus pode operar. E quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5 da primeira carta, ele diz no verso 23, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos, isso é, conservados, plenamente irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou ainda quando diz para Timóteo na primeira carta, capítulo 1, verso 19, conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Faltou teologia, faltou conhecimento, temor e reverência a Deus e obediência aos seus ensinamentos. Então, para finalizar, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, Paulo diz, preserva o modelo das sãs palavras. Isso é cuidado com teologia. Sãs palavras aqui é teologia, é as palavras de Deus. Lembra que Jesus é a palavra de Deus, o Logos. Lembra que ele é o princípio, o começo, o fim, o alfa e o ômega. Tudo só existe por meio dele, subsiste por meio dele, e tudo é para ele. E Paulo vai dizer em Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, teologia é isso, é estudar, conhecer a Deus, respeitar a Deus, temer a Deus, viver com consciência da natureza divina, dos seus atributos, do seu poder, de fazer o ferro subir do fundo, contrariando todas as leis. Deus é que tem poder para fazer qualquer coisa, contrariar qualquer coisa da natureza, qualquer ideia, qualquer artifício, qualquer raciocínio lógico humano. Deus desfaz tudo, Deus mostra a sua beleza, a sua glória, por maneiras incríveis. Mas para aqueles que têm fé e razão para entender, para compreender, para conhecer o Senhor, ter uma relação com Ele, uma relação pessoal, uma relação íntima, uma relação que leva à maturidade cristã, uma relação que produz o verdadeiro discipulado cristão, um testemunho vital numa sociedade tão corrompida. Oremos para que tenhamos essa capacidade de enfrentar com esse conhecimento de Deus e resolver eficientemente os problemas sociais, morais e espirituais da nossa cidade, da casa, da igreja, do nosso mundo. E isso nós podemos alcançar através da fé que Deus concede e nos permite, através da transformação, da renovação da mente, do conhecimento da palavra, a ter esse desenvolvimento de verdadeiras atitudes cristãs, de verdadeiros cumprimentos das responsabilidades cristãs, e experimentar a alegria, o gozo de todo o privilégio que é a vida cristã. Meus irmãos, a vida cristã é maravilhosa. Ter a experiência da fé em Cristo Jesus, ser um discípulo de Cristo, estar neste trabalho, nessa tarefa, através da igreja, para levar esse conhecimento às pessoas, é um grande privilégio. Que oremos ao Senhor cada manhã, cada dia: Senhor, o Senhor está fazendo grandes coisas neste mundo. Usa a minha vida também para levar o conhecimento do Senhor a alguém que está em busca da verdade, em busca de uma vida transformada e que vai alcançar a certeza também da vida cristã. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.